Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais um episódio do podcast do Caruaru Livre, o CLcast. Dessa vez, sem Isaac, né? Tive Isaac cheio de compromisso, não foi? Essa semana, estava em Brasília, estava aprendendo por lá, aprendendo mais sobre política, né? Pegando mais experiência para falar aqui com os políticos, com nossos convidados políticos que sempre aparecem por aqui. Então hoje eu tenho o prazer de estar aqui comandando o CLcast. Dessa vez vamos falar sobre economia. Não é isso, Thaís? Exatamente, Tepo. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro, nosso convidado de hoje, economista. Nada melhor para falar de economia hoje, né? E aí, Pedro, dá um olá para a galera. E aí, gente, boa noite. Massa. Vim aqui no primeiro, né? A gente estreou e vamos de novo hoje conversar mais um pouquinho. O primeiro falando sobre política, né? E esse agora falando sobre... Foi, eu nem lembrava. Foi sobre a gente falou política, sobre o segundo turno das eleições, né? Ah, foi. Eu Eu não lembrava, não. Inclusive pegando a expectativa do mercado financeiro no geral com o resultado das eleições, né? Entendi. Então, hoje a gente tem para falar um pouco mais sobre a Tem economia. polêmico, né? Como Tava sendo no calor ali da... Foi. Como está sendo aí a questão econômica da equipe Lula, né? Que é o que mais se fala, né? Eu acredito que hoje é o que mais tem se falado, principalmente recentemente a briga com o Banco Central, né? A ala mais política do governo Lula, inflamando, né? Colocando ali um caos entre a taxa de juros e tal. E aí nada melhor do que explicar para a população de maneira simples, né? Eu acredito que a ideia principal aqui hoje é essa, que você consiga falar de maneira simples para as pessoas, né? Porque às vezes Roberto Campos foi lá para o Roda Viva, fez uma entrevista muito bacana para quem entende de economia, principalmente. Mas para quem não entende... Mas você precisava dar com 5 livros ali do lado para tentar entender. Né? Uma aula de política monetária, né? Porém muito técnico. Tinha que estar pesquisando toda hora. E se tirasse a visão ali da televisão por 2 minutos, você já perdeu todo o raciocínio. Já deixava no copiar colar o que é, né? O que é tal coisa. O que é para facilitar na hora de botar no Google. Foi mais ou menos isso. É verdade. Então a gente vai puxar alguns temas que estão em alta e alguns temas polêmicos. Então, Beleza, simbora. Vamos começar com esse tema da independência do Banco Central. Desde que Lula ele começou aí a questionar o patamar de juros, houve aí uma tensão entre Lula e seus apoiadores e Roberto Campos Neto, que tem aí um mandato fixo até o final de 2024. Eu acho válido a gente também destacar aqui, acho que Pedro pode até se aprofundar mais, para quem está ouvindo, assistindo e não entende a questão da independência do Banco Central, né? Qual é a importância da independência do Banco Central e se é possível a gente falar sobre reduzir os juros sem mexer ali nessa autonomia? Isso, vamos lá. Primeiro entender, para a gente falar de autonomia do Banco Central, vamos entender o que é o Banco Central. Né? Muita gente acha que o Banco Central é uma instituição como um banco da Caixa Econômica, Banco do Brasil ou como o BNDES. Esses bancos são bancos comerciais, que vendem no varejo, como a gente disse, para os clientes, pessoa jurídica e pessoa física. O BNDES ele também tem o nome de banco, mas ele não é um banco também nesse sentido. O BNDES é como se fosse um órgão do governo que direciona recursos para determinados segmentos. Né? Então ele vai emprestar dinheiro, mas aquilo ali é mais focado no desenvolvimento econômico do setor, do segmento, e não como um banco normal que tem a finalidade de gerar lucro, né? Independente se ele seja estatal ou público, estatal ou privado. E o Banco Central, ele tem o nome banco porque ele faz a vez de financiador da dívida do governo. O governo, né, a gente sabe que tem despesas e receitas. Receitas, arrecadação vinda dos tributos ou vindo dos lucros das estatais. Né? Basicamente assim que entra dinheiro na União. E ele tem as despesas dele. Vez ou outra, no Brasil quase sempre, a gente fica deficitário. No mundo todo. Nos Estados Unidos tem déficits recorrentes também, mas é outro país, né? Esses déficits, se você gastou mais do que você arrecadou, né, você arrecadou aqui, gastou aqui, essa diferença você vai precisar de algum dinheiro para cobri-las. E aí você precisa financiar. Como a gente, se você não conseguir cobrir suas despesas, você vai precisar de financiamento, empréstimo, cartão de crédito. O Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, ele vai pegar essa dívida do Brasil, né, junto com o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional vai transformar isso em títulos, e o Banco Central que vai vender esses títulos. A grosso modo é isso que o Banco Central vai fazer. Então ele determina a taxa de juros para atrair os investidores para comprar essas dívidas públicas. Então ele diz, eu tenho uma dívida pública aqui do governo,
e vamos pagar 10% de juros a ela e ver quantos investidores eles conseguem ali, né? Então, o Banco Central ele vai estar comprando e vendendo esses títulos do governo. Aí a gente chega na taxa de juros e por que a independência dele. A taxa de juros, que é aquela que ele sempre divulga a cada 45 dias, que é a ata do Copom, na verdade ali não é a taxa de juros, tá? É a meta de taxa de juros. Ele está definindo que ele vai tentar perseguir uma taxa de juros de 13%. Como é que ele chega nisso? Vendendo e comprando título. Se ele quer que passe de 13%, ele vende menos título. Né? E aí a taxa vai subir. E também depende muito do humor do mercado. Se o mercado estiver motivado para comprar títulos públicos, vai comprar títulos públicos por uma taxa de juros menor. Né? O contrário também é verdadeiro. Se o mercado estiver preocupado, tenso, vai querer uma taxa de juros maior. Agora vamos olhar o outro lado. Daqui a pouco a gente chega na independência do Banco Central. Tá? O que o outro lado, os investidores? Quem são os grandes investidores hoje dos títulos públicos? Em grande medida, fundos de investimento internacionais ou nacionais, mas locais nós temos muito. Fundos de pensões, principalmente, fundos da Petrobras, do Banco do Brasil, esse tipo de coisa. E os investidores domésticos, né? A gente quando compra título público. E os bancos, né? A grosso modo, esses são os financiadores da dívida pública do Brasil. O que é que o investidor pensa, né? Ele quer sempre investir seu dinheiro para ele ter uma rentabilidade. Essa rentabilidade tem que ser acima da inflação. É a rentabilidade real que a gente chama. Então, todo investidor, meus clientes, por exemplo, lá na Economize, eles querem sempre ter um retorno acima da inflação. Então, se investiram uma taxa de 10% e a inflação foi 5%, eles tiveram, na verdade, de rentabilidade real 5%. A diferença entre a taxa e a inflação. E aí é que vem a grande questão. O que é que os investidores começam a olhar? Não é a inflação hoje, é a inflação futura. Então, se ele acha que a inflação vai aumentar no futuro, ele vai também querer que a taxa de juros no futuro aumente. Então, eles estão sempre olhando o que a gente chama de taxa de juros futura, a DI futura. Tá? Então, eles olhando essa taxa de juros, essa inflação, eles vão ficar dizendo ao Banco Central, eu quero mais juros, eu quero menos juros. Com esses juros aí eu não compro o título. Tá? E aí, o que é que o mercado vê hoje? O mercado vê hoje que o governo já está muito deficitário, muito endividado e pode se endividar também. Onde é que esse endividamento gera inflação? Sempre que você está endividado, você vai pegar dinheiro emprestado e você depois vai devolver esse dinheiro acrescido de juros. Então, se eu estou pegando muito dinheiro hoje, no futuro eu vou fazer o quê? Pagar muito dinheiro com muitos juros. Se eu estou dando muito dinheiro, eu estou botando muito dinheiro na economia. Se eu estou botando muito dinheiro na economia, eu estou gerando inflação. Tá? Então, o mercado está vendo que esse déficit público ele vira a inflação lá na frente. Além disso, hoje, para você ser deficitário, você está gastando muito também. Então, você já está injetando muito dinheiro na economia. Que não necessariamente é ruim você, do ponto de vista do governo, né? Você investir, você precisa dos serviços públicos, então você precisa de dinheiro. Mas se você passa do controle, isso aí vai virando um problema. Além disso, você tem componentes externos, a inflação externa, o câmbio, tudo isso vai afetando a inflação. Beleza. A função do Banco Central é essa, é controlar a inflação, não deixar que a inflação suba muito. Para isso, ele tem basicamente essa taxa de juros, controla ela, sobe ela, desce ela, e operacionalizar as dívidas do governo federal. Essas são os principais objetivos do Banco Central. Ele tem objetivos secundários? Tem. Por exemplo, tentar prezar pela dinâmica econômica, ou seja, não deixar que os juros tão altos prejudiquem o crescimento econômico, mas são objetivos secundários. O principal é esse. Então, a grande finalidade do Banco Central é essa. Só que, no passado, se o Banco Central via que era preciso aumentar juros, né? E aí a gente pode sempre discutir se tem que aumentar ou não os juros. Eu acho que a discussão sobre os juros ela é válida sempre. Ela não é exata, embora tenha um cálculo ali que é a regra de Taylor dentro da decisão do Banco Central, ela não é 100% exata, você pode discutir, mas sempre que a taxa de juros subia,
o governo ficava preocupado porque ia atrapalhar o crescimento econômico e gerar problemas de popularidade para o governo federal. Então o governo federal ia lá, cara, eu te indiquei para ser o presidente do Banco Central. Se tu não aumentar a taxa de juros, eu vou tirar vocês e os diretores aí. Se vocês não reduzirem a taxa de juros, eu vou tirar vocês. Então, o Banco Central não conseguia fazer a sua função principal, né, que era tentar controlar a inflação e operacionalizar a venda de títulos, os leilões de títulos Perdão, quem operacionaliza de fato é o Tesouro Nacional, tá? Mas o Banco Central está ali intermediando as taxas de juros. E aí esse era o grande problema, né, do Banco Central no passado. Então, desde a década de 80, que ganhou força, vocês como liberais gostam, né, dos monetaristas, Milton Friedman, entre outros, só que tem uma particularidade sobre Milton Friedman e a tese do Banco Central Independente, eu falo já, é que o Banco Central tendo autonomia, ele não vai sofrer interferência do governo e vai poder fazer a sua função de forma bem feita, né? É mais ou menos como o STF. Imagina se o STF sofresse interferência direta do governo federal. Se prejudicaria a balança democrática, né? A mesma coisa o legislativo. Claro que é meio sujo nessa independência. Você tem uma interferência ali. Você manipula o presidente, o presidente manipula as pautas, você manipula, às vezes, uma pessoa do STF que manipula... manipula no bom sentido, tá? Bota o que vai estar na gaveta, o que não vai estar, enfim. É meio suja. Mas tem uma autonomia dos poderes, né? O Banco Central seria similar. Você teria ali um mandato, ele vai terminar o mandato dele sem ter interferência. Não quer dizer sem pressão. Sem pressão pode ter, tanto da sociedade, dos bancos, das instituições financeiras. Então a independência do Banco Central é isso. Agora, voltando aí para o ponto do Milton Friedman, apesar de ser um liberal e um monetarista, né, Chicago Boy, como todo mundo gosta de chamar, ele era contra a independência do Banco Central. Ele era contra porque ele dizia que em alguns momentos tem sim que haver essa interferência. O Banco Central ele tem que atuar ali para ou enxugar ou botar dinheiro mesmo em circulação. A crise de 30, por exemplo, o Milton Friedman defende que foi necessário fazer aquela injeção monetária, senão a economia fica muito depressiva e a gente teria um problema muito maior. E talvez se o Banco Central não fosse independente, isso não ia ocorrer. Então, o Milton Friedman e outros liberais também defendem essa ideia. Só que no Brasil, a coisa era muito absurda, a interferência. Então, no Brasil, eu acredito que até Milton Friedman defenderia a independência do Banco Central, por questão de credibilidade, né? Então, nesse sentido aí que nasce a ideia de independência do Banco Central. Em muitos países, ele é autônomo, né? Tem uma pequena diferença, mas no Brasil ele de fato conquistou essa independência. E eu acho que não vai perder, tá? Agora vai sofrer muita pressão, sempre. Então, é tudo novo, né? Então estamos se acostumando com a independência do Banco Central. Inclusive, Pedro, eu vejo muitos políticos pressionar muito apenas o nome do presidente, Roberto. Mas a reunião, onde decide, né, a ata do Copom, são feitas por várias pessoas, né? Quem são as pessoas que fazem as instituições, que fazem parte para ter essa definição dos juros? Vamos entender como é que funciona a estrutura de controle de inflação. Existe o Conselho Monetário Nacional, CMN. Virou até um meme, porque o Haddad, quando assumiu, ele falou que era outra coisa, né? Do CMN. Ele confundiu com a CVM. É muito comum confundir, né? Querem defender. Eu acho normal, porque... Muita gente, quando vai fazer provas de certificações, confunde mesmo CVM com CMN. Mas tem finalidades diferentes. O CMN, ele praticamente determina a meta de inflação. O que é a meta de inflação? Todos os países, a gente sabe que a inflação é muito nociva para a economia, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Eu vou falar muitas coisas que, do ponto de vista técnico, às vezes não é o correto. Mas é porque fica fácil de entender. Perfeito. Tá? Então, os países eles têm inflação e a inflação é muito nociva. Então, os países eles deixam uma meta ali para dizer, vamos deixar a inflação só até aqui.
E o Banco Central tem que estar controlando essa inflação. O Banco Central faz o controle, não é da inflação de hoje, é a inflação do futuro. Não tem como mudar a inflação de hoje. Porque, por exemplo, se o preço da batata está alta porque tem pouca batata no mercado, não tem como o Banco Central interferir nisso, né? Tem que plantar batata. Agora, ele altera as expectativas de inflação do futuro. Então, o CMN determina a meta de inflação. Inclusive, tem um economista muito famoso, eu vou falar dele daqui a pouco de novo, que é o Olivier Blanchard. Tá? É um britânico, muito conhecido na graduação da economia, tem livros, foi presidente do FMI, que talvez seja a instituição internacional que mais fiscaliza a inflação e política fiscal. E ele foi o cara assim, que implementou, não vou dizer em todos os países, mas foi o cara que, quando era presidente do FMI, tinha o maior rigor e controle nessas metas inflacionárias dos países. E no Brasil, ela hoje é em torno de 3,25, pode aumentar ou diminuir dependendo do contexto. Quem é que forma o Conselho Monetário? Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento, no caso, ministro agora do Planejamento, Presidente do Banco Central. Essas três figuras vão decidir. Não me pergunte como é a reunião. Como é feito esse consenso. É um consenso que é feito, na verdade, 2 votos a 1 já vence, né? Então, o governo sempre vai vencer. Que é 2 votos a 1. Né? Você tem 2 votos do governo e 1 voto do Banco Central. O governo sempre vai vencer. Mas tem ali a possibilidade de, democraticamente, se defender um ponto de vista, né? Uhum. E, a depender do resultado, você já sabe que tem um racha no consenso. Então, definir-se a taxa de inflação. A partir de agora, o Banco Central vai ter que controlar. Aí, por sua vez, entendo, o Conselho Monetário está aqui, né? O Conselho Monetário está aqui. Embaixo do Conselho Monetário vão estar o Banco Central e a CVM. A CVM cuida lá das negociações de títulos. O Banco Central executa, quem está fazendo prova aí de concurso, grava isso, executa a política monetária. Tá? Ele não faz a política monetária, ele executa a política monetária definida pelo Conselho Monetário Nacional. Como é que ele executa? Através da taxa de juros, taxa de câmbio, tudo isso. E como é que o Banco Central, na prática, vai fazer isso? Porque o Banco Central faz muita coisa, faz o PIX, faz as fiscalizações, ainda hoje eu acho que ainda está no COAF, eu me perdi como é que está essa mudança. Tem várias atuações do Banco Central. Especificamente para isso se cria um comitê, que é o Comitê de Política Monetária. É uma equipe, lá no escritório a gente tem um comitê de investimento. Uma vez no mês a gente se senta para decidir onde é que a gente vai falar de investimentos, determinar investimentos. Esse comitê ele é formado por o presidente e os seus diretores. E aí é discutido. Cada diretor, o Banco Central tem vários diretores. Diretores de câmbio, diretor de comércio exterior, enfim. Cada diretor desse vai apresentar o seu ponto de vista através de estudos técnicos, né, que quem faz são os assessores. E aí vai ter uma votação interna para definir se aumenta a taxa de juros ou não aumenta a meta de taxa de juros. Tá? É assim que é feito. É meio democrático. No Brasil não é tanto. Porque a gente sabe que quem bate na mesa ali é o presidente. Ele que compõe a diretoria, ele que forma quem vai ser o time dele de diretores. Então, a gente sabe, como qualquer empresa, quem manda é o presidente. Né? Agora, claro, deve ter uma discussão, tal, alguém apresenta um ponto de vista, esse tipo de coisa. No Fed, né, que é o Banco Central Americano, a coisa é um pouco mais independente. Por isso que lá eles não são independentes, eles são autônomos. Mas, de fato, dentro tem independências. Então, vez ou outra, você vai ver no Twitter o diretor do Fed criticando o outro diretor. Uhum. Porque lá dentro eles se degladiam de verdade. Eles ficam com a opinião. Aqui não. A gente é colega, discorda, beleza, mas até vai levar isso aí. É até comum a questão do Fed, né? As discussões lá, né? E eu acredito que a interpretação lá é feita de modo diferente. Assim... Talvez porque seja nova a discussão agora do Banco Central, né? Do Brasil, a independência. Mas eu vejo que tem um teor muito mais técnico na discussão lá do que a discussão política em si. Não, eu acho que o Banco Central brasileiro, ele é técnico nas suas decisões, tá? Eu acho que eles são mais sofisticados por tudo, né? Pelo nível de... você tá ali, tem Chicago, tem Harvard, tem... Todo mundo tem uma formação ali de excelência.
Provavelmente, boa parte dos diretores daqui tem formações no exterior também, mas, pô, não é a mesma coisa. Então, as inovações acadêmicas surgem lá, não surgem tanto aqui, embora a gente tenha grandes contribuições, principalmente em inflação. Inflação a gente entende. Mas surgem lá, então eles têm um nível de sofisticação maior. Outra coisa também importante é que o poder do Fed é muito maior que o poder do Banco Central. 0,5%, meio ponto base, né, de acréscimo na taxa de juros americana impacta o mundo todo. O Brasil pode subir 10, não vai nem cheirar, não vai fazer cócegas no que acontece lá nos Estados Unidos. Eu acredito que essa questão da independência do Banco Central está muito relacionada com se proteger de medidas populistas políticas, né? Por exemplo, se a gente deixa a administração da política monetária nas mãos do governo, o governo pode usar isso para fazer o que ele quiser. Como, por exemplo, ter vantagem, descer a taxa de juros na marra, como, por exemplo, Dilma ela fez, né? Dilma, quando ela assumiu, ela pegou uma taxa de juros de 10,75% ao ano. Ela conseguiu baixar ali para 7,25%, se eu não me engano. Mas quando ela entregou o governo, ela entregou com a maior taxa de juros do Brasil, que foi de 14,25% ao ano. Então, será que realmente tem ali também uma hipocrisia, Pedro, tu acha, do pessoal que está indo até protestar? Eu nunca vi esse tipo de protesto na minha vida, contra a taxa Selic alta. E também Lula, seus apoiadores, sendo que Dilma, ela baixou ali na marra, aqueceu a economia artificialmente, mas ela entregou ali com a taxa de juros bem alta. É comum, é porque vocês são novos, mas é comum ter protesto por taxa de juros, assim, sempre foi uma crítica do especulador financeiro, esse tipo de coisa. A gente ficou ausente, né? Vocês praticamente começaram aí no movimento liberal pegando as taxas de juros em queda e tal, mas no passado, década de 90, tinha muita essa discussão também no Brasil, é comum. Se a gente for na prática, na teoria, Dilma não baixou as taxas de juros, quem baixou foi o Banco Central, né, lá. Mas a gente sabe que teve uma interferência. Isso. Se não teve uma interferência direta, ela bateu na mesa, ligou pro presidente lá do Banco Central na época e pediu para baixar. Tinha um alinhamento ideológico e técnico, vamos dizer assim, né? Porque também a gente tem que ser coerente, que tem uma visão ideológica, mas tem uma visão técnica também que acha que reduzir a taxa de juros vai dar um resultado satisfatório naquele momento. Então, pode ser que a presidência, o Comitê de Política Monetária, naquele momento ali estava alinhado, né? Foi mais uma questão de alinhamento do que de interferência. Agora, quando você tem uma figura como o Roberto Campos Neto, que muito claramente deixa definido que seu ponto de vista é tal, e o governo interferir e ir contra o que ele pensa, aí eu acho que seria uma interferência. Mas, de todo jeito, acho que o governo tem ali uma parte de culpa na redução daquela taxa de juros. E é isso, né? O Banco Central reduziu demais a taxa de juros naquele momento. Em um momento atípico, o mundo estava bem de inflação e de taxa de juros e o Brasil estava mal de inflação e estava mal de taxa de juros. É diferente de agora. E aí, por isso que eu acho que vale a pena esse debate atual da inflação no Brasil. Ele agora é diferente daquele lá de 2014. Ele é muito diferente, tá? Porque naquele momento o Brasil tinha uma inflação baixa, o Brasil tinha inflação alta e o mundo tinha inflação baixa. Então era um problema muito nosso, muito tipo nosso. Agora não, agora mudou e eu acho que é necessário esse debate. Eu não acho que é necessário o que está sendo feito. Por exemplo, eu vi declarações de Lula, de outros políticos xingando o cara, chamando ele de corrupto e tal. Eu acho que não é por aí o caminho. Mas a discussão é sim. Inclusive, aí eu trago de volta a figura do Olivier Blanchard, né? Ele que foi o cara que fiscalizou metas de inflação, que implementou, que tinha esse pensamento monetarista muito em destaque mundial. Ele é um cara agora que já está revendo esse posicionamento contextualmente, ou seja, nesse momento, para que as metas de inflação sejam revistas. Ele não tem falado em redução de taxa de juros. Ele tem falado em mudança na meta de inflação. Por quê? Se eu deixo minha inflação ficar mais alta, eu não vou precisar aumentar tanto minha taxa de juros. Então, eu posso segurar a taxa de juros num patamar que está agora.
Tá? Por que o Olivier Blanchard e outros economistas estão dizendo isso? Porque essa inflação ela não é simples como foi no passado, como foi a do Brasil em 2014. Era um problema muito nosso, era fácil de resolver. Ela tem aí consequências da pandemia. Eu vi um analista geopolítico falando essa semana que a gente vai ter a década mais tensa talvez do século, do século não, porque a gente teve a Guerra Fria, dos últimos 30, 40 anos, pós-Guerra Fria. Por quê? Tá tenso. Você tem um problema ali, China com os Estados Unidos que afeta Taiwan. Taiwan tem a maior produção de chips do mundo, por isso que os carros estão caros, por isso que os eletrônicos estão caros, por causa dessa produção. Tem Ucrânia e Rússia, tem Iraque e Afeganistão não, agora me fugiu a memória ali, no Oriente Médio, a confusão que é secular, e várias outras coisas que são seculares que vão ganhando mais intensidade. A guerra na Ucrânia. Então tudo isso torna o contexto muito diferente para o momento de inflação. Então, por isso que o Olivier Blanchard está falando que é aceitável e recomendável que se altere as taxas de inflação, as metas de inflação no mundo. Ele falou dos Estados Unidos, mas no Brasil também caberia. Não vai nem fazer sentido, por exemplo, a meta de inflação nos Estados Unidos é 2%. A do Brasil é 3,25%. Não faz sentido nenhum a gente ter a mesma meta de inflação dos Estados Unidos. Exato. Não faz. A gente nunca vai ter o nível de inflação dos Estados Unidos. Então, faz sentido. Agora, isso aí é um debate técnico, acadêmico. Hoje há muitos acadêmicos defendendo. No Brasil, a gente tem a figura também do Lara Rezende, né, que é o criador, de fato. A gente fala muito no Pécio Arida, no Gustavo Franco, mas quem criou o Plano Real foi o Lara Rezende. Ele até deu uma declaração bem engraçada, né? Engraçada não, assim, bem incisiva, que ele disse... Foi perguntado a ele sobre taxa de juros. Ele disse, se taxa de juros resolvesse sempre a inflação, eu não tinha criado o Plano Real. Tinha aumentado a taxa de juros. Ele foi presidente do Banco Central também. Perfeito. Então, assim, a taxa de juros ela é um mecanismo que funciona, na minha opinião, em tempos normais. Em tempos normais, você aplica a regra de Taylor ali, vai determinando e vai aumentando e regulando a taxa de juros. No atual momento, a taxa de juros ela não vai surtir efeito. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é você agredir, né, a figura do presidente, a figura institucional do Banco Central, a figura institucional da tese que está por trás disso. Eu acho que isso aí não faz sentido. Tem uma figura que é a Cláudia, não sei pronunciar, mas acho que é Ham, que ela é ex-diretora do FED também, e ela está muito nesse debate. Ela tem um viés bem keynesiano, né, pós-keynesiano na verdade, e ela tem falado muito que os bancos centrais sozinhos não vão conseguir fazer a inflação cair. Ou seja, só taxa de juros não vai conseguir. Os governos vão ter que fazer a parte deles. Seja, no caso do Brasil, né, com o controle dos custos, controle fiscal, seja com intervenções temporárias ali, que os liberais não gostam muito, mas ela tem um viés pós-keynesiano, que é, por exemplo, subsidiar o combustível, como a gente fez agora, como o Bolsonaro fez com o imposto, ou como agora a Petrobras fez com o lucro, né? Então, contextualmente, nesse momento aqui de guerra, vamos chamar assim, os governos vão ter que agir para mediar essa situação. Até as empresas também teriam que fazer alguma coisa, porque senão a gente não vai ter controle de inflação. Então, o debate ele é muito mais técnico do que político. O político ele tem que fazer a parte dele. Vamos decidir no Congresso o que é que se faz com o tributo sobre o combustível, com as contas públicas, a nova âncora fiscal, com tudo isso. Aí é função do governo. A taxa de juros eu acho que não é muito função do governo acusar. Os políticos em si, normal, vão discutir, vão levar. Mas não... No Brasil tudo ganha um tom de corrupção, né? Tudo ganha um tom de corrupção. Você pensou uma coisa, eita, você é corrupto. Né? Então, você pensou que a taxa de juros tem que ser 13. Eita, você é corrupto, você defende os bancos, você tá ganhando dinheiro dos bancos. Pô, é sempre assim, velho. É sempre assim. Nunca é... Por que isso? Por que essa decisão? Nunca é técnico. Lê a ata lá do Banco Central para tentar entender o fundamento ali. Tá alinhado com outros países? Não tá? Tá alinhado com a teoria? A taxa de juros no Brasil hoje, ela deveria ser em torno de 10,75. Ela seria uma taxa razoável para que o país não ficasse com potencial recessivo, né? Porque a taxa de juros muito alta atrapalha a economia.
Porque imagina só, se a taxa de juros ficar nesse patamar por muito tempo, quem tem empresa, tu tem um financiamento, todo o financiamento vai lá para cima. É o que fez o lençol da Americana ser descoberta. Foi o nível de crédito que ele tinha. E outras empresas vão começar a ter isso também. Nenhuma empresa consegue sustentar a sua atividade com financiamento com taxa de juros muito alta. Por quê? Surgiu um vídeo muito legal do Ray Dalio, né, que é um dos maiores investidores do mundo, e ele explica a função do crédito no mundo. O crédito é muito importante para a economia. Crédito e poupança. Tá? O ato de poupar e o ato de crédito, ou seja, você poupa e você empresta o seu dinheiro, faz a economia crescer, alavanca a economia. Só que isso tem um problema, né? Que se a taxa de juros, o custo do capital for muito alto, em algum momento isso vai prejudicar. E todas as empresas elas são alavancadas de certa forma. E aí, taxa de juros muito alta vai prejudicar a economia durante muito tempo. Então, a taxa ideal seria ali 10,75. Só que, quando vai para a prática, se o Banco Central tentar fazer, o Tesouro Nacional e o Banco Central tentarem operacionalizar a dívida com uma taxa dessa, nos leilões, toda semana tem leilões dos títulos. E aí você consegue ver a quantidade ofertada e a quantidade vendida de títulos. Tem semana que é vexatório. Se oferta, sei lá, 700 mil títulos e vende 100. Ou seja, o mercado não está disposto. Isso acontece muito quando vai ter decisão da taxa de juros americana. Aí o investidor estrangeiro ele não entra no leilão brasileiro, porque ele só vai ver primeiro o que é que o americano vai fazer. Deixa eles verem lá. Aí você vai ver que vai ter isso muito destacado, muito enfático. Assim. Então, se descer para 10,75, provavelmente esses leilões vão ser binguados. Não vai ser possível rolar a dívida do Tesouro Nacional. Então, a preocupação do Banco Central é essa. Eu vou conseguir, né? O Banco Central e o Tesouro vão conseguir operacionalizar essa dívida com uma taxa muito baixa? Talvez não. Como tu deixou bem claro, Pedro, essa questão, esse debate ele é muito amplo. E se baixar juros fosse suficiente, os bancos centrais do mundo, todo mundo fariam isso, né? Mas é preciso realmente aí debater isso de forma técnica, sem questões políticas. Vamos entrar em outro tema agora, que Pedro até citou e está muito em alta, que é a volta da cobrança dos impostos aí nos combustíveis. Bolsonaro ele tinha ali isentado, né, os impostos federais, e Lula anunciou na semana passada, o governo Lula, a volta desses impostos. Haddad até comemorou, disse que era uma vitória para ele. A gente sabe, Pedro, que no curto prazo isso é benéfico, né? Porque aí o consumidor ele vai ter um alívio ali no orçamento dele, o preço ali dos combustíveis vai baixar, incentiva o consumo, até a inflação também, ela pode diminuir, haja visto que os combustíveis é um componente muito importante dos preços. Exato. Mas tem outro lado também, que é a questão da arrecadação, que ela vai diminuir, pode até ter também um déficit fiscal, porque o governo ele vai precisar de outras fontes de receita para cobrir isso daí. E a pergunta, Pedro, quais seriam as alternativas para a gente aí ter uma baixa do preço dos combustíveis sem mexer com as contas do governo ali? E quais são os impactos da volta desses impostos? Vamos começar pelos impactos, que é mais fácil, né? A gente vai ter aí a inflação, ela é medida no Brasil pelo IPCA, né? O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, pelo IBGE. O que é que o IBGE faz? Ele faz uma pesquisa antes com todo mundo, tenta entender como o TEPO consome. O TEPO gasta aí, o TEPO tem uma renda de 15 mil reais por mês, que eu sei. Então ele pega 15 mil reais e ele compra streaming, Netflix, Amazon, compra alimentos, compra roupa. Aí ele vai e entrevista você. Aí você tem uma renda aí de seus 5 mil reais. Aí você diz também como é que gasta. Aí ele vem e entrevista a mim e eu digo que tem uma renda de 1.000. Ele faz uma média, mais ou menos, uma média ponderada. E vai ter a POF, né, que é a pesquisa de orçamento familiar. Então ele sabe mais ou menos o que é que, em média, o brasileiro consome. Então ele vai ver que, em média, o brasileiro consome 500 reais com alimentação, 600 com educação, e vai destrinchando. Ele pega isso e transforma em pesos para fazer a pesquisa de inflação. Então ele já sei que transporte, quase todas as famílias apontam que gastam muito com transporte. Então, transporte vai ter um peso maior. Alimentação vai ter um peso maior. E aí ele sai montando essa composição do índice. Então o índice ele investiga mais ou menos, eu agora não lembro exato, mas eu acho que é 80 itens. 80 itens, cada um com pesos diferentes. O peso do transporte é o maior, então combustíveis têm um peso maior no IPCA.
Quando o combustível sobe, ele altera muito fortemente o IPCA. Quer dizer que isso é exatamente a inflação? Não. A inflação ela é diferente de pessoa para pessoa, de segmento para segmento. Essa é um índice geral para ser fácil da gente medir, para o investidor entender, para o consumidor, para todo mundo ter uma noção. Mas cada um tem provavelmente uma inflação diferente. E o Banco Central, ele não olha tanto o IPCA. Ele olha também, mas ele olha o núcleo de inflação, que é quando a gente tira esses efeitos sazonais causados por aumento no preço do combustível, da energia, esse tipo de coisa. Então, o núcleo de inflação, ele é mais exato, ou mais próximo da realidade. É isso que o Banco Central analisa para fazer a sua estimativa de taxa de juros. Só para vocês terem uma ideia, eu acredito que o núcleo de inflação no Brasil hoje está em 9%, o IPCA está em 5,80%, mais ou menos, aproximadamente. Então, o núcleo de inflação está muito mais alto, mesmo com a gente tendo reduzido impostos. Os impostos só afetou o IPCA, quem usa muito ali transporte, mas no geral a inflação continuou alta no Brasil. Alimentos, roupa, carro, telefone, tá tudo caro, continua caro. Muitas pessoas viam o IPCA caindo e se perguntavam por que tudo continua caro. Exatamente, né? Exatamente. Não houve uma redução de inflação. Até me chamou a atenção muitos liberais dizendo, olha aí, a redução do imposto fez a inflação cair. Pois se você é liberal, em tese, você defende a tese monetarista de que a inflação é causada por efeito monetário. Então, se o que causa a inflação e reduz a inflação é uma política monetária, então eu não posso estar dizendo que a redução de taxa de juros afetou a inflação, porque isso não é uma política monetária, isso é uma política fiscal. Tá? Então, é uma incoerência, digamos, técnica no entendimento de inflação. O que causaria a redução de inflação seria uma política monetária assertiva e não a redução de imposto. Aí agora entrando na parte do imposto. Esse é o efeito, voltando, esse é o efeito. Vai afetar o IPCA, vai afetar o consumo direto de combustíveis, o indireto, que seria a transportadora que compra combustíveis para levar arroz do Paraná para a Bahia, vai aumentar o custo dela, porque o diesel aumentou. Então ela vai repassar isso para o distribuidor de arroz, que vai repassar isso para o mercadinho vai repassar para o consumidor. Então tem um efeito em cadeia, né? Até chegar até mim. Até chegar a você, né? Que você tem um buffet e você vai vender mais caro para o consumidor final. Então esse é o efeito imediato. E como fazer para corrigir isso? Contextualmente, eu entendo que foi uma medida ali necessária. Surgiu a guerra Ucrânia e Rússia, os preços dispararam, isso causa um alvoroço, né, nas pessoas, no consumidor, fica aquela questão normal. Como eu não sou mais um liberal tão puro, eu acho que ali, em certas medidas, o governo age de alguma forma. E aí agiu, reduziu o tributo, amenizou a situação. Só que qual é o problema disso? Se você, por exemplo, acredita que essa redução de tributo ela está sendo super liberal, porque redução a gente é contra imposto, não é, cara. Não é. Porque o governo ele segue um orçamento. Ele tem tanto de despesa, tanto de receita. Se eu tiro minha receita e não altero minha despesa, eu só estou piorando o déficit. Mas o governo federal ano passado fechou com superávit. Verdade. Mas porque a Petrobras vendeu muito, teve mais distribuição de dividendos para a União, que é o seu maior acionista. As empresas tiveram maior lucro e repassaram maior contribuição social do lucro, que é o imposto CSLL. E outras arrecadações extraordinárias que aconteceram em 2022 e permitiram o governo fechar positivo. Mas não foi uma política bem implementada. Teve uns esforços da equipe econômica do governo, mas é mais ou menos querer atribuir o crescimento de Dilma ali em 2012, 2011, como se fosse uma grande política dela. Não, ela se beneficiou do boom da commodity, de maior exportação. Foi isso. A mesma coisa foi essa agora. Então, o que é que a gente faz para a gente ter menos tributo sobre o preço dos combustíveis? Não é fácil. Primeiro, boa parte da arrecadação dos estados, dos governos estaduais, vem do ICMS sobre os combustíveis. Né? É o principal tributo dos estados, é o ICMS. E boa parte dele eu não vou precisar agora, mas eu vou chutar que é mais de 50%, ou perto de 50%, eu estou chutando. Tá? Vem do ICMS do combustível. Se você reduzir ali, meu amigo, você vai ferrar as contas públicas dos estados.
né? E vai prejudicar Foi a os serviços. briga na época, né? Exato. Bolsonaro abaixando. Aí o governo federal teve que repassar essa perca dos estados, e os estados dizem que não repassou, que houve ainda perdas que não foram repassadas. Então tem esse problema. E como resolver isso? Uma alteração na política tributária do Brasil. Aí uma reforma tributária. E mesmo assim, mesmo com a reforma tributária, é difícil você conseguir fazer essa equação. Eu preciso ter 30 bilhões de arrecadação. Vou tirar imposto de combustível, onde é que eu vou botar esse imposto? Por isso que, aliado a uma reforma tributária, tem que se discutir muito os gastos, né? Como é que os governos gastam, porque senão você vai continuar gastando muito e arrecadando pouco. Agora, a reforma tributária hoje, o debate dela, não é tanto em redução tributária. É em melhor forma de tributação que penalize menos o consumidor. Aí eu acredito que vai beneficiar tanto o consumidor de combustíveis como de qualquer outro produto. Único, né? Unificar os impostos. Porque além do problema da gente pagar muito imposto, pagar muito sobre o consumo, a gente tem dificuldade e complexidade de pagar. Uma empresa hoje, ela contrata um escritório de contabilidade, se ela for comércio varejista, vai ter 4 funcionários ali só dedicados a arrecadar. E engraçado, o governo exige que você pague o imposto e ele ainda exige que você faça a conta e pague ele, e se você errar o dia ele vai lhe multar, ou seja, você faz o trabalho dele, né, e ainda gera o dinheiro para ele. Obrigado, Estado. Então é complexo pagar tributos. Então a reforma tributária, se ela botar tudo em um imposto só, facilita. Não é fácil, demora quase 10 anos aí para você ter uma melhoria no ambiente competitivo para as empresas, mas é nesse sentido, aí o caminho é por aí. E tem uma razão também que é engraçada, você reduz o tributo para tentar amenizar a inflação dos preços do combustível. Só que quando você reduz o produto, o que é que o consumidor faz mais? Ele consome mais. E aí você aumenta a demanda. E aí, de certa forma, você está pressionando o preço ali. Inclusive, quem defende o tributo sobre combustíveis, muitos que defendem, é porque como o combustível ele também gera um efeito um prejuízo externo, né? Uma externalidade negativa, que é a poluição, seria uma forma de compensar e você não incentivar que as pessoas usem carro. Né? Então, você paga muito imposto. Não quer pagar imposto? Compra um veículo elétrico, utiliza outro transporte. Claro que aí é bem complexo essa discussão no Brasil, né? Porque, por exemplo, transporte público no Brasil é insalubre. Então, eu queria andar de ônibus e não usar meu carro. Mas, pô... Recife aí do lado. Mas é insalubre, pô. Você entra... Essa semana eu vi acidentes que ocorreram aí, um senhor que foi atropelado, a mulher que voou, né, da porta que abriu. Então, você não tem decentemente. Então... Você vai querer andar de carro. Mas, em tese, você cobrar mais tributos desse produto incentiva o não uso dele e a não externalidade negativa que ele causa. Só que reduzir vai fazer o contrário. Eu mesmo enchi o tanque. Passei esses últimos meses aí enchendo o tanque, né? Porque estava muito barato. Exato. E falando dos liberais, né? Você colocou essa treta no ar. João Amoedo, que foi o fundador do Partido Novo, foi candidato a presidente, ele simplesmente postou na rede social dele que, graças a Deus, vai votar os impostos sobre combustível. O Estado não deve pagar. As pessoas não devem pagar a conta, se eu não me engano, ele falou 24 bilhões de reais sobre os combustíveis. E a galera foi nos comentários, liberal defendendo volta de imposto e tal. E, de fato, tem esses 2 pontos, né? Pensando no meu negócio, por exemplo, quando fala pro Estado, eu sei que é ruim cumprir e tal. Até o próprio Haddad falou que voltando os impostos, o Estado arrecada mais e consegue ter mais ali mais arrecadação para poder pagar com suas despesas, né? Como você já explicou aqui no começo. E até um sinal para o Banco Central. A gente agora vai conseguir equilibrar mais um pouco aqui as contas. Então, veja o que você faz com a taxa de juros. Foi mais ou menos assim que deu a entender a entrevista que eu vi de Haddad. E do meu ponto empreendedor, né? Cai diretamente para mim no preço quando eu vou ter que cobrar do cliente, porque eu sei que eu vou chegar no mercado e o produto vai estar mais caro. Vou precisar repassar, né? Vou precisar repassar. E até para você ver o quanto é complexo para nós empreendedores e também como muitas pessoas não entendem o básico de economia, né? Isso é até difícil para quem negocia sempre, quem está criando seus negócios. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com longo prazo, né? Você vai vir fechar uma festa comigo e a sua festa só é em dezembro. De lá para cá, como você vem explicando aqui o caminho todo,
alguma coisa vai fazer o preço subir, né? Uhum. Seja produção, seja, por exemplo, em dezembro, se eu não me engano, novembro, teve uma alta dos leites, né? E todo mundo, meu Deus, porque o leite tá tão caro, que absurdo, né? E de fato houve um problema da produção. Tem uma época do ano que a produção de leite é pouca e o produto tem a consequência de aumentar. Então, se eu coloco para o cliente, é o seguinte, eu consigo passar esse orçamento aqui para você, mas a gente vai ter que fazer a correção de inflação quando chegar próximo do seu evento. As pessoas não sabem o que é a correção da inflação, o quanto isso vai afetar no seu bolso, né? E é por isso que é tão importante a economia na vida das pessoas, né? Entender a economia da vida das pessoas. É isso. E aí é um lance, né? Pegando aí esse caso aí do Amoedo, que é um problema que a gente tem no ambiente virtual, né? Ele é... Na verdade, o ambiente virtual potencializa isso, que é uma certa ignorância misturada com um pouco de paixão ideológica, política, que prejudica a racionalidade do debate. Se fosse outro liberal que não o Amoedo falasse isso, em outro contexto, ele seria aplaudido. Eu entendo que o Amoedo, por suas decisões, suas posições, enfim, ele perdeu credibilidade numa bolha, então tudo que ele fizer a partir de agora a bolha vai criticar. Mas, não vou pegar o Amoedo que eu não acompanho, mas pegar, por exemplo, a Mira Leitão, que fez uma postagem também recentemente, foi criticada similar a ele. Ela fez a mesma postagem quando o Bolsonaro anunciou e fez a mesma postagem lá no passado quando Dilma falou disso. Então há uma coerência nesse ponto de vista. Não está seguindo a racionalidade que essas pessoas acreditam e que faz sentido. Aí o liberal que está mais no calor ali do debate, que está criticando, não, porque quem já viu um liberal não defender redução de imposto, beleza. Se você não reduzir o imposto, se você não retomar com o imposto, você vai ter um problema fiscal. Esse problema fiscal vai bater lá na inflação. Você defende também que a inflação suba? Tá? Então você tem que... É porque as pessoas elas estão debatendo no raso. Elas não querem mergulhar no fundo. Aprofundar. Entender. Cara, se você não quer que não é contra a existência do Estado, beleza. Mas ele existe. E ele é bem complexo. Você tira uma peça daqui, ele afeta outra. Tá? Eu acho que tem que reduzir imposto. Também acho. Acho que a gente paga muito imposto. Mas a gente tem que fazer isso mudando a estrutura de gasto. Você já viu como é composto o gasto? São gastos praticamente constitucionais. Não é do governo que define. Está lá na Constituição. Você tem que pagar aquilo que está na Constituição. Sobra ali 5%, 10% de gastos discricionários, que são os gastos que o governo pode fazer. O governo vai fazer o quê? Aí não é Dilma, não é Bolsonaro, não é Amoedo, não é nada. É o que está lá na Constituição. Exato. Tá? Aí, se você é bobo o suficiente, só quer debater no raso, beleza, você vai estar dentro da sua razão ética aí. Não, menos tributo, beleza. Mas se você quer entender de fato como as coisas funcionam, como elas podem funcionar, como os problemas podem ser resolvidos, que não são fáceis de serem resolvidos, e aí eu acho que eu perdi um pouco de seguidor liberal nos últimos anos, porque na medida que a gente vai crescendo, né, e a gente vai estudando, e a gente vai ganhando conhecimento, e a gente vai entendendo a coisa prática, você quer estar nadando no profundo. Exato. Você não quer estar em água rasa. Porque na água rasa tá a galerinha com boia. A sua boia ideológica. Não, eu tô aqui, meu padrão ético e tal. Beleza, vamos mergulhar, vamos ver como é que funciona o mundo de fato, a realidade. Tem uma frase do Woody Allen, né, aquele roteirista cinematográfico, que ele diz, é muito bom o mundo perfeito, como deveria ser, mas é na realidade que a gente come esse belo pedaço de bife aqui. Então é na realidade que importa. O Estado está aí, a estrutura funciona, os fundos constitucionais, é tanto da educação, tanto da saúde, tanto para tal coisa, previdência social, é isso. O que é que eu consigo fazer nesse remanejo? Eu não consigo mudar hoje a Constituição. Consigo, beleza. Então, para eu ter menos inflação, que para mim é o maior problema hoje, né? Eu preciso controlar as contas públicas. Para controlar as contas públicas, eu só posso reduzir tributos de uma forma sustentável através de uma reforma. Então é isso que eu vou defender. É interessante que isso foi um tema que a gente debateu no primeiro podcast, né? Que falta essa visão de mundo real para os liberais. Isso. Aproveitando que a hora já está bem avançada, vamos puxar a última pauta aqui, que é o Pedro até postou ontem nas redes sociais, que foi sobre o PIB
do Brasil no ano passado, né? Uhum. O Brasil aí ele alcançou a 12ª posição no ranking global das maiores economias. Comparação com 2021, subiu uma posição, né? Ficou aí atrás da Itália e do Irã para poder ficar no top 10. E aí, Pedro, Lula, ele criticou, ele falou que o Brasil não cresceu nada em 2022 e falou que vai ser um desafio para agora, 2023, retomar a economia, retomar o crescimento econômico. E, de fato, assim, o Brasil ele cresceu menos do que os outros países, né? Do que o mundo, na média. Quais são as medidas que o governo, a política econômica, ela pode tomar aí para continuar nesse crescimento aí do PIB? E quais são as projeções para 2023? Só para uma pergunta que é de muita gente. O que faz o Irã estar na frente do Brasil, né? Porque muita gente diz, o Irã é um país que vive em guerra, a gente está sempre vendo más notícias do Irã, né? Mas o Irã está na frente do Brasil. Está quase empatado, né? Mas está na frente ainda. Tá. Muito menor do que o Brasil, né? Então, o que faz o Irã estar na nossa frente? Vamos tentar entender, primeiramente, alguns pontos estatísticos do ranking, né? Uma coisa é avaliar do ranking pelo tamanho do PIB. O tamanho do PIB, né? Digamos que a gente fosse aqui botar quanto a gente tem de dinheiro no bolso, fosse botar na mesa. Em primeiro lugar, aquele que tem mais moeda, mais dinheiro. O meu tá aqui, aquela mesa de pôquer, né? Com as fichas. Perfeito. Eu tenho mais ficha, ela tem ficha, você tem ficha, a gente vai ver quem tem mais, quem tem menos. Então, isso é o tamanho do PIB. Tudo que é produzido no país gerou tanto em valor em dólar, e aí me diz quanto eu tenho. A gente, comparado a outros países do mundo, a gente está em 12º em tamanho de ficha. Então, numa mesa com 12 pessoas, com 20 pessoas, eu estou em 12º lugar em termos de ficha. Minha produção econômica foi isso. Segundo lugar, que aí está lá naquela tabelinha que eu tenho no meu Instagram, está a segunda coluna, que é a taxa de crescimento. Taxa de crescimento, eu vou mudar a analogia. Imagina que a gente está analisando aqui uma Fórmula 1. Cada piloto faz uma mesma volta, a mesma pista, só que alguns fazem em um tempo menor e outro em um tempo maior. Então, por exemplo, espero que assim terminemos a temporada 2023, Hamilton em primeiro e Max em segundo. Embora Hamilton esteja em primeiro, Max está fazendo voltas a uma taxa mais rápida. Tá? Ele está em segundo, então ele é o segundo, eu sou Hamilton, eu tenho mais ficha na mesa, Max está em segundo, tem segunda ficha. Mas a cada rodada, Max consegue mais fichas, consegue mais tempo. E aí ele vai aumentando, Então aquela segunda coluna, que é a taxa de crescimento do PIB, que o Brasil cresceu 2,9, é o nosso ritmo de crescimento. Que ficou ali, não vou recordar agora, a pouco eu olho, em 2,9, acredito que ficou na média mundial e dentro ali da média, acredito, dos emergentes, que é a forma certa de analisar. Então, isso é o que a gente tem que analisar, o tamanho do meu PIB e a taxa de crescimento. A gente precisa ter taxas de crescimento sempre altas, para o nosso PIB estar crescendo. Né? E a gente está, quanto maior o PIB, maior a geração de emprego, maior a arrecadação, e se a política pública for bem eficaz, a gente reduz outros problemas também. Porque o Irã tem um PIB maior, tem mais ficha que eu. Porque o Irã, praticamente, o principal da economia iraniana é petróleo. E a gente teve uma alta de preço do petróleo. Né? Então, assim, disparou o preço do petróleo, eu vendo petróleo, então meu preço, minha produção subiu muito. Né? Então, basicamente é isso que o Irã tem. Né? E nesse caso aí, o Brasil tá ruim ou bom? Vê. O Brasil é um país continental muito grande, população muito grande. Então, se a gente analisar desse ponto de vista, a gente não tá tão bem. Porque a gente tem lá na frente o Japão, que tem 300 milhões de habitantes. 300 milhões? Acho que é 300 milhões de habitantes. Posso estar enganado. 300 milhões de habitantes. Ou é 300 mil quilômetros quadrados, eu não me lembro não. Mas é um país pequeno, população pequena, e está em terceiro lugar há décadas. Há décadas em terceiro lugar. Por quê? É altamente produtivo. Então, para fazer essa taça no Brasil, você vai levar 3 dias, 5 dias, vai ser caro, porque o mineral que você compra para fazer vem lá do norte e chega caro, e tem o tributo, e a complexidade do tributo, e o jeito de fazer ainda é no carvão, aí você joga o carvão, vem um cara assim, analfabeto para fazer. No Japão,
Ele usa um minério, tô brincando aqui, né? Usa um minério artificial, uma máquina que faz tudo só, que foi construída dentro de uma universidade de ponta, que tem um grupo ali de pessoas, pesquisadores de alto QI. Então, o nível de eficiência e produtividade do Japão é maior. Então, ele faz, né, como bom pagode, mais ou menos, né? Faz muito mais copos com menos tempo, menos recurso, enfim. Então, o Brasil, ele tem um grande PIB por causa do tamanho da nossa população, a grosso modo, e também porque a gente vive muito commodity, assim como o Irã, né? Não tanto petróleo, mas soja, carne, esse tipo de coisa, isso, minério de ferro, isso beneficia. Então, o Brasil está bem, porque subiu de ranking, subiu de posição, uma posição, mas está ruim se a gente fizer uma comparação. E o que o Brasil pode fazer? Lá em 2010, a gente foi 6º lugar nesse ranking. Né? Foi, se lembra da capa do The Economist, né? O Brasil, o Cristo Redentor decolando. Por quê? Boom da commodity, que eu falei de Dilma, que beneficiou Dilma. E boom populacional, que é o que a Índia está vivendo agora. A Índia está em 4º, 5º, sei lá, está por ali. Boom populacional. Você tem muita gente crescendo, força de trabalho, o cara trabalhando muito, né? Mais barata a força de trabalho, porque você tem mais gente no mercado, que esse é um problema da inflação atual. Tem pouca gente no mercado, a população ficou velha mundial. Então, menos pessoas no mercado de trabalho, para eu convencer até para sair do emprego dele para vir para cá, porque eu não consigo achar ninguém, tá todo mundo se aposentando, eu tenho que pagar mais. Aí o salário vai ficar maior, o custo de produção vai ficar maior. A inflação hoje, em grande medida, é isso. Então, como a gente não tem mais esse boom populacional, a gente não está tendo crescimento econômico. Aí o cenário futuro, o que é que o Brasil pode fazer para crescer? A gente tem que ser mais produtivo. Para ser mais produtivo, aí, cara, não é fácil. Você tem que ter um ambiente competitivo melhor, reforma tributária. A gente tem que ser um país mais aberto para relações exteriores. Não é que o Brasil é fechado e proíbe você de fazer, mas tem uma tributação elevada na importação. A gente não participa de grandes acordos entre países, por exemplo, a ALCA. Tem um aqui que o Chile participa com países, não me lembro, orientais, enfim. O Brasil não está inserido nesses acordos. Quando né? se fala de economia, sempre tem que haver os incentivos. Isso, né? isso. Aí a gente teria que dar ganhos em educação, porque não é fácil. A gente está 100 anos atrasado em matemática. Se fala muito em educação financeira, educação tal coisa nas escolas. Eu não sou contra, a princípio. Eu não sou contra. Tem uma escola, a Economiza patrocina aqui, é uma escola de educação financeira. Mas você talvez não precise de uma disciplina disso. Você só precisa fazer o que está lá ser bem feito. Matemática é desenvolvimento cognitivo lógico. Se você aprende como as coisas funcionam, A mais B é igual a X, que vira piada na internet essa soma, né, de equação, se você entender a lógica disso, você entende por que juros é tanto, inflação é tanto, você vai entender, é cognição. E a gente esquece disso, quer botar mais uma disciplina. A gente não está aprendendo matemática básica, mas quer botar disciplina matemática financeira. Inclusive, na ementa de matemática, tem educação financeira, tem matemática financeira, né, que os jovens passam batido. Passa batido, então, fato. a gente tem que melhorar a questão da educação, o ambiente de comércio exterior, né, a gente ser mais aberto para o mundo, reforma tributária e nossos problemas estruturais básicos, né, saneamento básico, saúde básica. Porque, como é que você vai ter uma valorização imobiliária num bairro que tem um esgoto? Perfeito. Com um esgoto que você vai pegar malária e vai adoecer e vai ter que ir para o posto de saúde. Então, assim, não é fácil, mas é um caminho que daria para dar um grande salto de produtividade. É o que o Japão fez lá na década, 1910, 1800 e alguma coisa. Lá na época daquele filme O Último Samurai, né? Aquele ali é quando está acontecendo a revolução no Japão, uma revolução política importante, cai os feudos samurais, né? E surge a política moderna japonesa, quando nasce a Mitsubishi, essas empresas todas. O mesmo ocorreu com a Coreia do Sul, com alguns países ali da Ásia, e eles hoje são o que são. A Coreia do Sul, até a década de 80, ela era mais pobre que o Brasil. Hoje ela é bem mais, né? Basta você pegar assim, um ícone, a Samsung, né, para entender o que é a Coreia do Sul, ou o domínio dela nos streams hoje com a parte cultural e produção artística. Na década de 80, ou seja, mais ou menos
pouco mais de 40 anos, eles eram mais pobres que a gente. Então, houve um salto de produtividade muito grande no Japão. Se o Brasil fizer um pouquinho disso nesses 2 anos, a gente pode ter um crescimento aí de 2%, 2,5%. E aí a gente pode continuar subindo nesse ranking. O outro caminho é que se a gente não faz reformas fiscais, não consegue resolver esses problemas estruturais, a gente vai ter PIBinhos de 1%, sendo salvo às vezes por uma boa safra, sendo salvo às vezes por um boom do petróleo, um boom de exportação de carne. Lula falou que foi baixo, 2,9. Quero ver quanto vai ser 2023. Quero ver quanto vai ser 2024. Até acho que o PIB desse ano vai ser maior do que está se estimando. Hoje a estimativa é de 0,85. Eu acho que a gente encerra o ano com 1%, 1,1, 1,2. É porque ele vai gastar. Gastar eleva o PIB, né? Mas e como é que vai ser isso aí nos próximos anos? Eu acho que... A diferença também, Pedro, entre o BIP, o crescimento e o BIP per capita, né? Que é a população. Quanto é que eu tenho de dinheiro? Quanto é que a população tem de dinheiro? O PIB per capita até cresceu também. Esse vai ser o grande desafio. Eu acredito que Lula fez um bom primeiro mandato lá. Acertou e tal, entendeu o que tinha que ser feito. Então ele sabe mais ou menos o que tem que ser feito, mas eu tenho visto um comportamento dele muito diferente daquele de 2014. Parece que ele quer se vingar do Brasil por ter sido preso e tal. E aí eu acho que ele vai estar muito mais próximo de Dilma do que dele mesmo no passado, né? E aí eu quero ver, assim, eu espero muito, eu torço diariamente. Inclusive aqui não tenho vergonha nenhuma de dizer, como a gente tá num canal liberal, às vezes você tem vergonha de dizer algumas coisas, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho, a princípio, gostado da postura de Haddad. Sim. Né? Eu já entendia que ele era uma pessoa muito flexível. Eu acho que ele tá apaziguando muita coisa. Ele faz apaziguando. Eu vejo mais problema com o Gleice do que com Haddad. Exatamente. Eu acho que ele tá sendo quase um Palocci ali, em tentar entender. Agora, ele tem uma missão dificílima e o chefe dele parece que não quer colaborar com um bom sucesso das políticas dele. Nesse caminho aí que a gente tá indo, não sei. Acho que a gente vai mais para um cenário 2 de inflação mais alta. A inflação mais alta a gente vai ter, não só no Brasil, no mundo, só em questão do mundo, mas nós temos a cereja do bolo, que é a nossa política fiscal, que vai prejudicar ainda mais a inflação, né? Mas a inflação no mundo todo a gente vai ter. E aí eu quero ver como é que ele vai explicar o PIB 2023, o PIB 2024, que eu acredito que o PIB de 2022 foi razoavelmente interessante o crescimento, se a gente pegar o contexto ali de Ucrânia e Rússia, entre outras coisas. Teve medidas populistas no meio, lembrando que o mesmo montante de déficit que o governo Lula vai fechar foi mais ou menos o montante de déficit do governo Bolsonaro. Então, em déficit, eles estão no meio a meio. A diferença é que é mais ou menos o que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos têm um déficit elevadíssimo. A dívida dos Estados Unidos é estratosférica. Mas a moeda americana é o dólar, é a moeda aceitável em todo mundo, é a maior economia e maior política do mundo, então ele tem uma credibilidade gigante. O Brasil não tem essa credibilidade. Então, o que Bolsonaro conseguia era o seguinte: fechava em déficit, assim, do mesmo montante de Lula, mas Guedes ia lá, botava a cara e dizia, acalmava o mercado. Então, o mercado ele não está preocupado com o déficit. Ele está preocupado se você, em algum momento, vai conseguir controlar esse endividamento, esse déficit que vira endividamento. Guedes ia lá e mostrava a cara e dizia, não, aí a gente vai fazer isso, e vamos vender 22 trilhões de Petrobras, né? Guedes tinha 22 trilhões para tudo. Não, a gente vai vender, privatizar e vai arrecadar 22 trilhões. Né? E vai fazer uma reforma que vai 22... Tudo era 22 trilhões, era trilhões. Até hoje não vi esses trilhões. Mas o mercado aceitava e dizia, não, beleza. O que o mercado não está vendo, não entende, não é não aceita, não é o déficit. Beleza, vai gastar, precisa, Bolsa Família, tal, aí. Mas aí como é que você vai sustentar isso? Porque você já disse que a teto dos gastos vai pro beleléu. E aí, como é que vai ser isso? Por isso que esse mês é decisivo, né, mês de março, porque ficou o prazo para o governo entregar a nova regra de gastos. E aí o mercado está ansioso para ver se vai ser eficaz. Se ela for realmente crível, aceitável, vai ser meio que uma bala de prata do governo. Que ele vai dizer, opa, aqui, vocês não queriam uma regra de gastos? Tá aqui.
Vai ter críticas, né? Como sempre tem que ter, mas se fizer, beleza. Parar um pouquinho de criar esse atrito com o Banco Central, faz sua parte, né? Mexe, se você quiser mexer na política monetária, tá tendo um respaldo aí teórico para isso, deixa o Banco Central fazer a parte dele lá e aí as coisas vão funcionando. Se fizer isso, acredito que a gente tem um ano razoável, um 2023 e 2024 razoável. Não fazendo, aí, cara... Perfeito. Como empreendedor, né, eu posso dizer que as minhas expectativas não são das melhores, esperando também muitas medidas que eles disseram que eu sei recente, né, como a própria regra de teto de gasto. E o meu setor, o meu negócio, ele depende muito que outros setores também estejam bem, né? Porque para você, por exemplo, se você vende muito o curso lá na Economiza SA, você do nada diz, vou comemorar meu aniversário amanhã, então eu vou contratar o buffet de teto. Né? Então a gente tem uma dependência de que todos os segmentos estejam bem para que a gente possa vender mais. E eu acredito que pode haver mais trabalho esse ano, como está sendo no começo do ano, está sendo muito positivo para a gente. Mas às vezes também a gente pode ter uma diminuição dos ganhos, dos lucros, porque os preços aumentam, a inflação sobe, enfim, então tem vários fatores aí que nós empreendedores temos que estar lidando com isso diariamente. Né? E presta bem atenção nisso, é algo muito importante e que pouca gente percebe isso, até economistas. O mais importante na economia, eu falei que a poupança e o crédito é o que estruturam a economia, né? Então, a economia global está sendo sustentada por crédito e poupança. Crédito e poupança estão sendo sustentadas por planilhas. E planilhas estão sendo monitoradas por estagiários. Então, você já sabe o tamanho do problema mundial. Não, brincadeiras à parte. Poupança e crédito são a estrutura do capitalismo, digamos, moderno. Mas o que dá a dinâmica, digamos, o vetor, o que faz isso subir ou descer, ou seja, ter mais crédito, menos crédito, mais poupança, menos poupança, é expectativa. O que move a economia, isso é muito importante a gente falar assim, acho que poucas pessoas falam disso, o que move a economia são as expectativas. Eu posso dar um exemplo teórico, mas eu vou num exemplo prático. Se eu sinto que vou estar empregado, ou sinto que meu negócio vai estar bem daqui a um ano, eu compro uma máquina hoje. E aí, se eu que vendo máquina, sinto que eu vou vender mais máquina, eu contrato mais gente para fazer máquina. Então, as expectativas, elas é que dão a dinâmica na economia. É o calor da economia. Então, se as expectativas estão baixas, atrapalha. O investidor, ele fica buscando isso, né? Ele fica... Na verdade, querendo encontrar os contratempos. O mundo é um pêndulo de expectativa, ele fica encontrando ali as brechas no pêndulo. Nós, como as cidadãos normais, a gente está nesse jogo. E o governo, ele pode puxar as expectativas positivas ou puxar as expectativas negativas. Tá? Basicamente é isso que os governos fazem. Manipulam não no sentido tão perverso, mas eles alteram as expectativas. Vou fazer um controle dos gastos. Então, gera uma expectativa de que mais na frente a inflação vai cair. O endividamento vai cair, a inflação vai cair. Faço um anúncio ou um projeto que vai reestruturar a infraestrutura básica no país. Então, vai ter uma valorização imobiliária, vai ter ganhos de produtividade, tal coisa. Então, você vai mexendo nas expectativas e os agentes, que somos nós, né, vamos pegando essas expectativas alheias também e vamos incorporando ela no nosso dia a dia. No escritório, a gente faz o índice de confiança do empresário. E é bem interessante isso, como a gente sente no calor lá quando um fato político afeta a percepção do empresário, e aquilo vai afetar na prática. Afeta no sentimento, mas afeta na prática depois, porque ele toma uma decisão ou não. Uma crítica ao capitalismo brasileiro, ao capitalista brasileiro, é porque nos países desenvolvidos, quando você tem um aumento de expectativa, você faz investimento produtivo. O brasileiro compra Land Rover. Exato. Então, esse é um grande problema, é uma crítica assim, importante, porque o brasileiro... você pode estar andando sua rua, pode estar com um esgoto do tamanho do mundo, mas você quer ter uma Ferrari. Tá entendendo? Você não quer ver... sua fábrica tá caindo aos pedaços, mas você tá bem. E isso é um fato assim que o capitalista brasileiro tem culpa em a gente não ser também tão competitivo. Tô jogando peso nele, mas dizendo o que a gente vê na prática, né? Perfeito.
É verdade. E Então, aí, valeu, Pedro, Foi pela ótimo. aula, né? Aqui foi... A economia é um tema muito relevante para todo mundo e cada vez mais é sempre bom estar deixando explícito essa importância, né? Então, agradeço aqui pela sua participação mais uma vez. Vai ser convidado muito mais vezes para a gente estar com sempre falando certeza. sobre economia, também dar uns pitacos na política quando der. E vamos embora. Agradeço demais a todos vocês que assistiram com a gente. Sigam nossas redes sociais do Caru Livre no Instagram, né? E se inscreva no nosso canal. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Deu uma aula, né? E é bom que ele dá com exemplos práticos para todo mundo Exato. entender. Então vai voltar mais vezes, com certeza. Vou sim, até porque o ingresso tá ali, o meu podcast com o Júlio parou, né? A gente sem tempo. Sim. Mas eu adoro fazer podcast, participar, assistir, consumir podcast de vocês é muito bom. Participe indiretamente, né? Às vezes surgir um entrevistado, tô nos bastidores ajudando, mas estar aqui na bancada conversando sobre os assuntos é bem legal. Reforço o que eu falei antes, muita coisa da forma que a gente fala aqui é para dar um entendimento. Às vezes as questões mais técnicas são um pouco mais complexas, então a gente usa às vezes uma analogia ou uma explicação que não é 100% certa, mas é a fim de que todos possam compreender o que é está acontecendo na economia. Exatamente. Obrigada, pessoal. Até a próxima.